Fala, BioVibes! E aí, como é que vocês estão? Estamos chegando na nossa última semana de preparação para o Enem. E olha onde é que eu tô, no meio da floresta, na mata, para trabalhar com vocês um dos principais, ou se não, o maior assunto estatisticamente que aparece na nossa prova do Enem. Em biologia, falou em prova do Enem, o que a gente pensa? Em ecologia, em estudo dos ambientes e das relações que ocorrem entre os seres vivos com os fatores não vivos da natureza, e sempre trazendo para vocês, BioVibes, sempre colocando vocês na cara do gol. Por quê? Porque eu trago para vocês o quê? O gráfico. Eu trago para vocês as informações que demonstram para vocês como é que esse tema de ecologia é extremamente importante. Ai, professor, você sempre fala que tudo é importante. Justamente, BioVibes, eu tentei trazer para vocês, ao longo desses 60 dias, os dados estatísticos, os gráficos e os principais pontos que vocês precisam, nesse momento, tá relembrando, tá retomando para chegar na prova muito bem preparado. Esse não é um momento mais de correr atrás, de passar horas virando em cima dos livros. Esse é o momento de fazer o quê? De fazer aquela recordação daqueles conceitos mais simples que vocês precisam para a prova de biologia. Então, BioVibes, olha esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês com os principais temas de ecologia que apareceram nas provas do Enem desde 1998 até o ano passado. Quais são os assuntos mais preponderantes, que mais apareceram realmente na prova em número de questões? Preservação ambiental, poluição, ciclos biogeoquímicos, assuntos que sempre estão trazendo questões na sua prova do Enem. Mas professor, o que eu tenho que esperar? Como é que eu vou encontrar essas questões na nossa prova? Lembrem-se que a prova do Enem é uma prova que quer que você encontre a solução de situações problemas. Em ecologia, as principais situações problemas envolvem a indisponibilidade de recursos, ou seja, o consumo dos recursos que existem na natureza e também os resíduos que são produzidos, quer seja pela ação humana, quer seja pelo próprio meio ambiente. Por isso que preservação ambiental e poluição são os temas mais preponderantes, aliados a ciclos biogeoquímicos, porque são justamente os componentes que vão estar em circulação no meio ambiente, participando de diversos momentos nos vários elos das cadeias alimentares. Bate o print aqui dessa imagem, que ela vai ser a estrutura da sua prova de ecologia. Então, sem mais conversas, vamos conversar com a nossa aula hoje sobre ecologia, a nossa revisão final, a nossa preparação. Olha a felicidade do professor Anderson aqui chegando em cima dessa prova para trabalhar com vocês. E aí, BioVibes, o que é ecologia? Ecos, casa, logia, estudo, ou seja, nada mais é do que o estudo dos diversos ecossistemas que compõem o nosso planeta. Ou seja, a ecologia estuda a relação entre os seres vivos e os seres não vivos, ou seja, os fatores não vivos que compõem a natureza. Nós vamos estar estudando como eles estão se relacionando, como que eles interagem e quais as consequências dessa interação. Esse é o papel da ecologia, estudar todas as consequências dessas relações. Quando nós falamos em ecologia, não dá para deixar de lado, não dá para deixar de pensar na real essência do que é o processo ecológico que ocorre entre os seres vivos. Então para aqui comigo e raciocina. BioVibes, eu venho falando para vocês que a natureza, ela compreende um processo mágico, um processo fantástico que fica por trás de todo esse funcionamento que nós encontramos no dia a dia. Realmente há uma beleza, há um mistério escondido quando nós observamos plantas, animais, seres microscópicos que estão presentes na natureza. Qual é essa mágica, BioVibes?
toda a nossa vida, toda a vida do nosso planeta depende da energia que entra nos ecossistemas. Isso mesmo, a energia oriunda do Sol, principalmente. Essa energia, ela vai entrar no nosso planeta e ela vai ser transformada em moléculas. A energia solar, ela vai ser transformada e lançada em moléculas orgânicas para que essa energia possa percorrer todas as cadeias alimentares. Ou seja, a energia, ela flui pelo nosso planeta, ela segue um fluxo unidirecional que não tem caminho de retorno, que não há volta por todos os elos das cadeias alimentares, por todos os elos que compõem a natureza. Essa energia é ela que faz eu, você, uma planta, um animal, uma bactéria, um vírus funcionar, um vírus viver. É essa energia que faz toda a vida circular e ter capacidade de interagir no nosso planeta. Porém, essa energia, ela não flui sozinha, ela vai estar aprisionada em moléculas orgânicas, ela vai estar aprisionada em moléculas que vão aprisionar essa energia, possibilitando que ela seja transportada. Então, essa matéria que nós chamamos de matéria orgânica, onde essa energia vai estar presente, é a matéria que compõe o seu corpo, o meu corpo, que compõe esse material que está à minha volta, que compõe as bactérias que estão no meu corpo, no seu corpo, todas as formas de vida. E essa matéria, BioVibes, ela é cíclica. Ora ela está no meu corpo e em algum momento eu vou devolver toda essa matéria orgânica que compõe meu organismo e BioVibes. Ela é emprestada pela natureza e um dia eu vou devolvê-la. E essa devolução faz com que ocorra uma decomposição para que esses compostos, esses monômeros, essas unidades básicas, elas possam vir a compor outros seres vivos, outras formas de vida e assim manter a circulação da matéria, para que quando sempre essa energia chegue, ela possa ser adicionada em moléculas e assim manter a vida circulando, a vida plena. Que maravilha! Como é fantástico entender biologia, como é fantástico entender ecologia, BioVibes. E o conceito que melhor fala isso é o conceito que envolve os níveis tróficos. O que são os níveis tróficos? São justamente as posições que os seres vivos ocupam nesse fluxo de energia e nesse ciclo, nessa circulação da matéria. Então, os níveis tróficos, justamente, eles vão representar como essa matéria vai estar circulando e como essa energia vai estar fluindo. Então, nós classificamos como primeiro nível trófico o nível dos produtores, que são aqueles seres vivos responsáveis por fixar essa energia e lançar ela em moléculas orgânicas para que ela possa ser transferida. Esse é o primeiro nível trófico, o nível dos produtores. Lembremos que os principais produtores são os fotossintetizantes, plantas e algas, mas existem também zonas abissais profundas, onde não há presença de luz, zonas afóticas, uma outra forma de iniciar as cadeias alimentares, uma outra forma de iniciar os níveis tróficos. Nessas localidades de grande profundidade, as reações que dão início ao processo são reações de quimiossíntese, são reações que ocorrem a partir da oxirredução de compostos inorgânicos encontrados lá embaixo nessas camadas muito profundas do mar. Bactérias que vivem nesse ambiente têm a capacidade de suportar altas pressões e temperaturas enormes que se localizam em vulcões em atividades lá nessas regiões muito profundas e a partir de reações de oxirredução com enxofre, fósforo, nitrogênio, elas tendem a ter a capacidade de formar moléculas orgânicas ricas em energia, que vão dar a capacidade de formar uma cadeia alimentar, teias alimentares lá nessas regiões extremamente inóspitas. Fantástica a vida, ela sempre acha uma forma de solucionar problemas. E você também na sua prova do Enem, com base na natureza, vai conseguir chegar nesse processo. Então, nível trófico é isso, a posição que os seres vivos ocupam nessa circulação de matéria e fluxo de energia. Lembre-se, primeiro nível, produtores. Segundo nível trófico é o nível dos consumidores,
que são aqueles seres vivos que vão se alimentar dos produtores, absorverem a energia e a matéria desses seres vivos e utilizar para a composição do seu corpo, da sua biomassa, transferindo também para os elos seguintes das cadeias alimentares. Lembrem-se que toda a cadeia ela vai terminar no último nível trófico, que é o nível dos decompositores, seres vivos microscópicos, bactérias e fungos, que tem como papel o quê? Justamente fazer a reciclagem dessa matéria orgânica que foi utilizada ao longo dos níveis tróficos e possibilitar assim com que ela possa ser disponibilizada novamente para outros seres vivos. Lembremos fatos importantes. A quantidade de energia ela vai ser sempre maior no primeiro nível trófico, que é o nível dos produtores. E quanto mais nós nos afastamos do nível dos produtores, a quantidade de energia vai diminuindo. Por que, BioVibe? Claro, se você olhar aqui nessas cadeias alimentares, você vai ver que a partir do momento que os seres vivos se afastam do nível trófico dos produtores, eles recebem essa matéria, utilizam para sua composição e para os seus gastos metabólicos. E a partir disso, essa energia ela vai sendo desperdiçada, ou seja, utilizada e desperdiçada através das fezes, da urina, da transpiração, entre outros fatores. Por isso que quanto mais nos afastamos do nível dos produtores, menor a quantidade de energia disponível. E isso explica porque animais de topo de cadeia, que estão em níveis tróficos mais afastados dos produtores, precisam estar sempre consumindo. Tubarões, leões, estão sempre à busca de alimento, porque o alimento que ele consegue tem uma disponibilidade de energia pequena. E aí, por isso, ele precisa estar consumindo muito para estar recebendo esse grande fluxo de energia. Agora você entendeu por que esses grandes predadores de topo de cadeia, eles estão sempre à caça, estão sempre buscando uma fonte de alimento, porque o que eles consomem não é suficiente. Apenas um único ser vivo, alguns poucos seres vivos, não é suficiente para manter o custo metabólico que ele tem. Então ele está sempre buscando, está sempre caçando, está sempre em busca de novos alimentos. Fantástico, BioVibes! Quais são as formas gráficas que nós representamos? Como é que esse nível trófico é formado? Nós temos as cadeias e teias alimentares. A cadeia nada mais é do que um processo linear de fluxo de energia e ciclo de matéria orgânica, onde nós temos, mais uma vez, o primeiro nível dos produtores e os níveis tróficos seguintes, que são dos consumidores e decompositores. É fácil acreditar, é fácil observar que ações lineares na natureza são difíceis de encontrar. Afinal, nos ecossistemas, nós temos uma grande biodiversidade de seres vivos. Isso faz com que nós tenhamos entrelaçamento de diferentes seres, possibilitando sim a formação do que é mais encontrado na natureza. Olha só, BioVibes, os conceitos de cadeia e teias alimentares, que estão justamente a forma gráfica que representa esse processo que compõe os níveis tróficos. Gravou? Então vamos para frente. Outro ponto legal que eu quero mostrar para vocês, BioVibes, é que em ecologia nós utilizamos muitas linguagens gráficas diferentes para representar o que acontece nos ecossistemas. Outro mecanismo gráfico que é muito utilizado nas provas, nas questões em biologia envolvendo ecologia, são as pirâmides ecológicas. Essas pirâmides, elas têm como finalidade representar como esse fluxo de energia, esse número de indivíduos e essa circulação de biomassa aparecem nos ecossistemas. Elas circulam nos níveis tróficos. Então nós temos 3 modelos de pirâmides ecológicas que vão aparecer nas suas provas. O primeiro tipo de pirâmide ecológica é a pirâmide de números, que é a menos aceita pela comunidade científica. Por quê? Porque ela representa basicamente o número de indivíduos e ele não é muito fidedigno, não é muito real o que acontece nos ecossistemas. A pirâmide de números ela pode ser direta ou ela pode ser inversa. A pirâmide de números pode ser direta ou inversa, dependendo da quantidade de indivíduos que compõem essa cadeia alimentar. Porém, a que eu acredito que pode aparecer mais nas provas de vocês, com base na nossa experiência, nas provas que nós observamos e no que apareceu ao longo desse ano nas provas dos diversos vestibulares,
são as pirâmides de biomassa e as pirâmides de energia. Na pirâmide de energia, nós consideramos ela mais correta, por quê? Porque ela vai ser responsável por representar a quantidade de energia disponível em cada nível trófico, em quilocalorias. Então, aquilo que nós explicamos anteriormente, que a energia ela é encontrada em maior quantidade nos produtores e ela vai fluindo nos demais elos das cadeias alimentares, ela vai sempre sendo representada em quilocalorias. Então você observa aqui nessa pirâmide de energia a presença dos produtores, onde nós temos uma maior quantidade de energia representada em quilocalorias. Depois nós temos o segundo nível trófico, que é o nível dos consumidores primários, onde você tem uma redução na quantidade de energia. Por quê? Porque os seres vivos produtores utilizam essa energia para o seu metabolismo, para a sua composição e constituição. Então, apenas uma parte dela é disponível para o nível trófico seguinte. E assim sucessivamente. Por isso que nós observamos diminuições na quantidade de energia nas pirâmides ecológicas. Na pirâmide de biomassa, que você também está observando aqui do lado, nós observamos que ela mede a quantidade de matéria orgânica, o peso seco dos seres vivos, eliminando a quantidade de água. Imagine que aproximadamente 70% da nossa constituição corporal é de água, o resto é que é de biomassa. Então é essa biomassa que interessa. Essa biomassa também é uma pirâmide mais fiel ao que nós encontramos nos ecossistemas. Por quê? Porque ela mede a quantidade de matéria orgânica que vai sendo apresentada ao longo dos níveis tróficos que compõem as cadeias alimentares. Essa pirâmide, ela tanto pode ser direta quanto ela pode ser inversa. Quando nós observamos o ambiente marinho, ecossistemas marinhos, nós encontramos uma quantidade de fitoplâncton com menor biomassa em relação à quantidade de zooplâncton, que apresentam a maior biomassa por unidade de tempo. E isso faz com que a pirâmide de biomassa em ambiente aquático ela possa ser invertida. Ao contrário que no ambiente terrestre, ela segue esse nosso modelo de plantas com a maior biomassa e seguindo em relação aos demais elos, como consumidores primários, secundários, até chegar aos decompositores. Então lembrem-se, pirâmides ecológicas são linguagens gráficas para representar como a matéria, biomassa, energia, pirâmide de energia ou até o número de indivíduos que estão presentes nos ecossistemas e que compõem os elos das cadeias alimentares. Beleza? Gravou isso aí muito bem? Fala, Biovibes! Olha eu pequenininho aqui, todo lado do início da vida, para falar para vocês sobre sucessão ecológica. Olha o que o professor faz para poder aproximar você do conhecimento necessário e auxiliar na sua fixação dos conceitos de sucessão ecológica. Sucessão ecológica nada mais é do que a explicação do processo do surgimento da vida e da sua substituição ao longo do tempo. O que acontece? Vamos relembrar um pouquinho, aproveitando que eu estou aqui pequenininho nesse local, vamos aproveitar um pouquinho para lembrar como é que surgiram os continentes, como é que surgiu essa terra onde a gente está presente. Toda essa massa do solo, da litosfera, ela tem origem vulcânica. Então, rochas incandescentes sob a forma liquefeita são lançadas no nosso continente através da erupção vulcânica. Essas rochas vão sendo esfriadas por chuva, pelos mares, por condições do meio ambiente e vão se solidificando formando rochas. Essas rochas iniciais são inóspitas. É lógico que você consegue ver que não vai ser elas nuas, expostas ao ambiente, que vão possibilitar o surgimento de todas essas formas de vida. Mas tem um grupo de seres vivos. Esses aqui que estão do meu lado, estão aqui, ó, são os líquens, associação de algas e fungos. Olha a importância desses seres microscópicos no início da formação da vida. Essas rochas estão expostas a uma radiação solar intensa, deixando elas quentes, favorecendo a evaporação de água, tornando o ambiente extremamente inóspito. A associação mutualística entre algas e fungos
promove com que esses seres vivos produzam ácidos que causem erosão nessas rochas e comecem a liberar matéria inorgânica. Além disso, esses seres são extremamente adaptados a essa condição inóspita, essa condição extrema, e eles, por serem muito pequenos, eles vivem com nutrientes em pequena quantidade. Então, eles conseguem iniciar todo o processo de sucessão ecológica. Eles compõem o que nós chamamos de comunidade pioneira, ou ESESI, que são os iniciais, são aqueles responsáveis pelo início do processo de sucessão. Tem uma alta capacidade de produção de matéria e tem um baixo consumo, liberando assim excessos de nutrientes para que outros seres vivos possam começar a colonizar. Beleza, BioVibes? Então esses líquens, eles criaram condições propícias para que a vida desse esse crescimento. Justamente, eu cresci com eles. Então, eles geraram a disponibilidade de matéria orgânica e energia para que as formas de vida pudessem começar a ser substituídas. Então, começam com os líquens, algas, e depois nós passamos a ter plantas mais simples, as chamadas briófitas. Por quê? Porque esses líquens começam a criar microclimas, começam a reter umidade, começam a aprisionar água e disponibilizar matéria orgânica para formas de vida que vêm em sequência. A quantidade de matéria e energia continua sobrando, o consumo ainda é pequeno e isso promove a continuidade da substituição. Então, briófitas, pteridófitas começam a aparecer, colonizar esse espaço e mantém esse processo de grande produção de matéria orgânica, ou seja, sobra matéria nesses ambientes e o consumo é muito menor, através da sua biomassa, que é muito simples. Então eu retenho pequena quantidade de energia e matéria, disponibilizando isso para novas formas de vida. Então animais também que surgem inicialmente de formas rastejantes, minúsculas, eles começam a crescer, se tornando, por exemplo, artrópodes mais desenvolvidos, que com o predatismo conseguem se alimentar dessas plantas e dar início a essas cadeias alimentares que vão sempre sendo substituídas nessa etapa que nós chamamos de séries, que são nada mais, nada menos do que a substituição dos diversos seres vivos que compõem o ecossistema ao longo do tempo. E agora, BioVibes, chegamos na comunidade clímax. O que significa dizer? A vida ela cresceu, foi sendo substituída graças a essa produção de matéria orgânica, até chegar num ponto onde os seres vivos têm uma maior biomassa, uma maior diversidade de formas e de tecidos. Esses seres vivos são muito mais adaptados e eles têm uma especificidade muito maior. Quando nós chegamos nesse momento, que são as grandes florestas que nós temos no nosso planeta, nós dizemos que atingimos a comunidade clímax, onde o que é produzido é consumido, gerando o quê? Uma igualdade entre produto e reagente, onde o que é produzido pela fotossíntese é consumido pela respiração celular, e os decompositores passam a ter um papel de manter a circulação dessa matéria. É nesse momento que nós temos as grandes florestas, os grandes ecossistemas com enorme biodiversidade de vida, desde mamíferos, topos de cadeia, até seres vivos microscópicos como bactérias e fungos, possibilitando assim um processo de equilíbrio, ou seja, é a plena vida da natureza. É o que é mais lindo de ecologia, porque nós encontramos tudo funcionando plenamente. Esse é o processo de sucessão ecológica. Lembrem-se, BioVibes, nós temos dois tipos de sucessão ecológica. A sucessão primária, que é esse modelo que ocorre quando nunca teve uma forma de vida naquele ambiente, e a sucessão secundária, que ela ocorre após um mecanismo de diminuição ou retirada de uma cobertura vegetal, de um conjunto de seres vivos de um ambiente, e posteriormente ela vai sendo substituída. Como exemplo, é aquele campo que tem perto da sua casa. Então a construtora foi lá, retirou toda a cobertura vegetal e deixou aquele ambiente, não construiu. E com o passar do tempo, você começa a visualizar o surgimento de novas formas vegetais, o aparecimento de animais e o restabelecimento de um novo ecossistema. Nesse modelo, nós configuramos como sucessão secundária. Então perceba que eu fui crescendo aqui com você para demonstrar
Lá no início, eu tinha uma alta produtividade, uma taxa de fotossíntese maior do que a taxa de respiração. E aqui no final, eu tenho uma taxa de fotossíntese e de respiração que se equivalem, possibilitando o equilíbrio. Se a taxa de consumo for maior do que a produção, o que vai acontecer? Isso mesmo, o bioma tem a tendência de ir desaparecendo. Tô vendo que você está entendendo tudo muito bem, Biovários. Então olha aqui os conceitos do que eu falei para vocês de sucessão primária e sucessão secundária. Dá um print aí, dá uma paradinha, grava isso aí, Biovibes. Outro conceito muito importante, Biovibes, é o conceito de ecótone. O que é ecótone? O que é interessante nesse processo? Eu tenho dois ecossistemas, o ecossistema A e o ecossistema B. E existe uma região aqui que é a zona de transição. O que é a zona de transição? É o local onde os seres vivos que compõem o ecossistema A e o ecossistema B, eles circulam. E nesse local aqui, ó, eu encontro a maior biodiversidade. Então, biomas que compõem ecótones, eles passam a ter uma grande biodiversidade, uma importância na reprodução, na circulação de animais e plantas. Conceito importantíssimo em ecologia. E aqui no mapa do nosso Brasil, eu vou mostrar um exemplo de ecótone, onde eu tenho esses círculozinhos, que são justamente ecótones entre a transição da floresta amazônica e o cerrado. São locais onde eu encontro enorme diversidade de vida. Vou dar um exemplo para você, a onça-pintada, ela circula por todos esses biomas, ela passa por esses ecótones, onde ela encontra uma grande quantidade de seres vivos que são utilizados na sua alimentação. Show de bola! Gravou mais um conceito. Vamos para uma questão para a gente finalizar esse processo da aula 1 de ecologia. Questão número 1. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizados a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas e os peixes herbívoros. As algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontrados em esponjas, golfinhos, fitoplâncton, peixes herbívoros e algas macroscópicas. Então, Biovibes, facilmente você já sabe qual é a resposta dessa questão. Com base nos conceitos dos níveis tróficos, onde nós entendemos como é que ocorre o fluxo da matéria e como é que ocorre o fluxo de energia e a circulação da matéria, nós entendemos que os seres vivos eles vão recebendo quantidade de matéria que vão decompondo, que vão utilizando na sua composição corporal e utilizando energia para fazer mover essa máquina biológica. Porém, toda essa matéria orgânica ela é biodegradável. Significa dizer que tudo que eu absorvo de um elo anterior da cadeia alimentar, ele vai sendo degradado no meu nível trófico. E eu vou passando apenas quantidades menores de nutrientes e de energia para o nível trófico seguinte. Porém, Biovibes, uma OBS interessante. Existem substâncias como pesticidas, os chamados DDT e organofosforados, mercúrio também, entre outros compostos tóxicos, que eles não são biodegradados, ou seja, eles passam pelas cadeias alimentares e não vão sendo decompostos, não vão sendo utilizados. Então, se eles entram em níveis tróficos iniciais, eles vão se acumular nos níveis tróficos maiores. É um processo chamado de bioacumulação ou magnificação trófica, que é o que está acontecendo nessa questão. Metais pesados que não são degradados, eles vão entrar nas cadeias alimentares a partir dos produtores e vão sendo transferidos e sendo acumulados naqueles seres vivos que estão em topo de cadeia, em posições mais distantes do nível dos produtores. Nesses seres vivos, onde há a maior quantidade de tecidos lipídicos que têm uma afinidade por esses metais pesados, eu passo a ter um maior acúmulo. E essa questão falava justamente disso.
Sabendo disso, BioVibes? Sabendo disso, nós chegamos à resposta, é a letra B, os golfinhos que estão posicionados no último elo das cadeias alimentares que compõem desde o ambiente do ciclo de água doce até chegar no ambiente marinho, onde esse rio vai estar chegando. Questão de 2021, recente, que caiu no seu Enem e envolveu todos esses conceitos que nós discutimos. Curte, compartilha a nossa aula, ativa o sininho, passa essa informação para os seus colegas, para que você possa fazer ela de uma forma bem fácil. Valeu, BioVibes! Grande abraço!